pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para a nossa live de hoje, aí que é com muito prazer que a gente recebe a professora, vai receber a professora Paula e a professora Desidéria Pereira. A Paula trabalha com dermatologia, a professora Desidéria trabalha com dermatologia e alergologia. Então será um prazer a gente discutir um pouco sobre ciclo do pelo e alopecia pastosa, tá, pessoal? Então a gente vai aguardando aí quando o pessoal vai entrando. Agradecer muito o pessoal aí que faz parte do curso da felicidade, da professora Desidéria, tá? Então é um prazer recebê-los aqui hoje, mesmo com atraso, ontem eu postei, né? Mas parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, tá? Sempre lembrando que geralmente as mulheres são a maioria aqui nas lives, foi a maioria das minhas orientadas, dos meus orientados de TCC, de pós-graduação, sempre foram mulheres. Então a gente vai entrando aqui, vamos ver, professora Desidéria está entrando, está chegando aí. Muito bem, professora, seja bem-vinda com nós. Oi, Mauro, me escuta bem? Estou escutando sim. Está todo... Estamos aí esperando a Paulinha entrar também. Ai, muito obrigada pelo convite, pelo Feliz Dia das Mulheres, né? Estava aqui te escutando agora no início e obrigada que temos os alunos também prestigiando. Obrigada, Mauro. Muito bem. A Paula deve estar entrando. Vamos ver. Só um pouquinho. Opa, está aqui. Muito bem. Olá, boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Então, pessoal, então hoje é o nosso dia aí de nós. Sei que tem alguns tutores, alguns clientes, pessoal que trabalha com dermatologia, que trabalha com endocrinologia, que é clínico geral, que é curioso, né? Eu acho que é a coisa mais importante, né? A curiosidade é uma coisa importantíssima quando a gente fala de ciência, tá? Então, acho que esse é o ponto mais importante. E aí, esse tema, por quê? Porque é um tema que todo mundo diz, mas isso é só dermatologia? Não. Tem duas coisas que eu sempre digo que é todos os sistemas, que é pele, pelo e olhos, né? Porque muitas vezes eles refletem o que está acontecendo no interior. Muito precocemente, mas eles refletem. E, pessoal, se vocês estiverem gostando aí, vão colocando as perguntas também para a gente ir fazendo durante a live. Então, professora Desidéria, minha amiga, vamos começar, tá certo? Então, a queda de pelos, é uma reclamação muito constante. Então, os nossos clientes nos procuram porque está caindo pelo muito do meu cão, né? Isto é uma coisa. Isso tem a ver com o ciclo do pelo e quando eu tenho que pensar que isto é normal ou é anormal, e quando que eu vou pensar que há alguma alteração mais importante, o que a gente colocou, uma alopecia pastosa, um deflúvio, mas a gente vai repetindo essas perguntas. Primeira coisa, quando que é anormal e quando é normal cair pelo ou ficar sem pelo? Perfeito, Mauro. Eu, às vezes, até brinco. Hoje mesmo eu atendi um cão que ele não tem alopecia pastosa, mas a tutora me procurou achando que o cão tinha
alopecia apostosa. E é uma discussão, é uma explicação recorrente que a gente faz para os tutores, né? Então, aqui a gente tem tanto veterinário quanto tutores, eu vou tentar usar termos que todos entendam. Então, assim, o mais importante, eu até trouxe os meus cards aqui, né? Se caso a gente precisar fazer uma explicação mais importante, cheguei correndo e peguei alguns ali, que é importante para a gente entender essa parte, né? Mas, assim, principalmente para tutor ou para veterinário que recebe aquele tutor com essa queixa, meu cão está perdendo muito pelo. O mais importante é a pergunta a seguinte: existe falhas na pelagem? Por exemplo, o cão tem muito pelo pela casa. Mas quando eu olho para o cão, esse cão que está perdendo muito pelo, aquela pelagem ela está parelha, ou seja, aquele pelo está fechado, ou eu tenho áreas com falhas pilosas, né? Se a gente for usar os termos técnicos, por exemplo, eu tenho uma rarefação pilosa, ou seja, eu tenho uma hipotricose, ou eu tenho uma área completamente sem pelo, né? Uma área completamente alopécica. Quando a gente tem falhas na pelagem, isso é preocupante, e aí mais no decorrer da live nós vamos comentar algumas alterações, mas quando o cão está perdendo muito pelo, principalmente aquele cão de pelagem curta, onde a renovação do ciclo folicular ela é extremamente rápida, eu não preciso me preocupar com essa troca. Mas a gente sabe que isso muitas vezes é algo que incomoda bastante o tutor. Então eu recebo algumas perguntas, como por exemplo, a raça X tem muita alteração de pele? Quase todas as raças a gente tem uma que outra doença, né? Mas o mais importante é, vou comprar, ou vou adquirir, ou vou adotar, né? Que hoje o termo mais correto seria vou adotar, mas a gente sabe que ainda existe bastante venda de animais, mas vou adotar um cão de pelagem curta, eu tenho que já ter essa ideia que esse cão ele vai renovar aquele pelo muito rápido. Então o pelo cresce e cai, cresce e cai, cresce e cai. Então ele está em constante renovação. Ao contrário de outras raças, que provavelmente ao decorrer da live nós vamos entrar, né, nos nossos Lulus e Spitz, que são as raças mais perguntadas da atualidade. Mas para essa pergunta inicial, eu acredito que o mais importante é isso. A grande questão é, nessa troca de pelagem, existe ou não falhas na cobertura pilosa? Eu acho que isso é o mais importante. E falando uma pergunta que às vezes a gente vê num trabalho com dermato, mas muitas vezes a gente atende algumas raças, e você falou raças de pelo curto. As pessoas, típico, o meu pug não para de cair pelo. O que eu faço com essa queda de pelo? Né? E aí acho que você acabou de falar que isso é um processo normal. E aí, sobre esse processo normal, né, eu gostaria de saber, tem alguma coisa no crescimento? Como que ocorre o crescimento? Como que eu consigo identificar essas fases diferentes de crescimento de pelo? Né? Se eles se renovam, se eles não se renovam, como acontece isso para a gente se preocupar ou não? O que eu posso olhar para o pelinho lá e dizer, isso aqui não é legal? Se tem fase de crescimento também. Isso, a gente tem as fases de crescimento piloso, que eu não sei se vale a pena eu fazer uma revisão rapidinha. Pode ser. Eu acho bom. Porque tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso. Tá. Vou dizer que tem uma pergunta que eu já recebi, que me perguntaram, eu vou adiantar para ver se você... O que é se a alopecia apostosa e deflúvio telogênico são a mesma coisa. Então, eu acho que vale uma revisãozinha. Então, assim, gente, extremamente rápido para eu não tomar conta aqui de todo o assunto, mas acho que é importante. Então, tanto para veterinário quanto para tutor, talvez para tutor os termos um pouco menos convencionais, mas só para a gente entender aqui, gente, isso aqui é como se fosse a epiderme, né? A parte da pele que a gente está enxergando do cão.
e aqui o pelo que está emergindo da epiderme, aquele pelo que está visual. Só que esse pelo que está visual para a gente, o que, que acontece? Ele está dentro de um funil, né? Como se fosse um funil, que é o folículo piloso, que ele vai até abaixo aqui do subcutâneo, que é aquela gordurinha, né? Ou seja, onde a gente faz a aplicação de vacinas no cão. Então, esse primeiro folículo é um folículo que ele está na fase de crescimento. Então, aqui a gente tem a papila, que é onde o pelo cresce. Essa fase nós chamamos de fase anagênica, que é a fase de crescimento. O que, que vai acontecendo? Esse folículo ele vai ficando menor, vai ocorrendo uma apoptose, ou seja, a morte dessas células aqui do folículo, e a papila continua ali. Nessa fase, que é uma fase de transição, é a fase catagênica, onde nós vamos chegar na fase telogênica, que é a nossa grande discussão aqui com a questão dos lulus. O que, que é a fase telogênica? Então, se vocês forem observar, eu tenho um folículo que ele é praticamente 1/3 do folículo da fase de crescimento, que é a fase anagênica. Quando esse folículo ele chega nessa fase telogênica, que é a fase de repouso, observem que eu tenho a papila completamente separada do nascimento do pelo e esse pelo aqui ele está em repouso. O que, que significa um pelo estar em repouso? Significa que ele não vai mais crescer. Qual que é a próxima fase dele? Cair, ou seja, eu vou ter um folículo vazio e esse folículo ele vai voltar lá para o subcutâneo para voltar para a sua fase anagênica. Então, essas fases a gente consegue muito bem observar no exame, que é o exame tricográfico, né? A tricografia do pelo, que é quando a gente arranca o pelo e vai analisar isso no microscópio. Então, eu consigo saber se eu tenho mais pelos na fase de crescimento, que é a fase anagênica, ou mais pelos na fase de repouso, que é a fase telogênica. Então, isso, da forma microscópica, os veterinários conseguem observar. Agora, simplesmente eu olhando a pelagem, eu não consigo saber qual é a fase que está esse pelo. O que, que a gente consegue, às vezes, observar? A diferença de pelo principal para pelo secundário. Que às vezes o pessoal fala assim, mas está perdendo só o subpelo. Né? E o que, que seria esse subpelo? Então, aqui um outro folículo. A gente tem um pelo grande, esse do meio, que é o principal, e eu tenho os pelos secundários, que é aquele pelo mais fininho. Quando a gente tem um cão com alopecia X, que aí provavelmente os tutores de Lulu estão por aqui, ou depois vão assistir, a gente observa aquela cabeça linda, aquele pelo brilhoso lindamente. E onde o pelo começou a cair, na região perto, né, ali da região lateral, na região mais posterior da coxa, eu já tenho mais aquele pelo, parece um pelo mais fraco. Esse pelo é o pelo secundário, que seria isso aqui mais ou menos. Eu tenho um pelo primário, digamos, ele caiu. E ficou só o secundário. O secundário ele é um pelo sem brilho. Então, isso daqui eu vou estar observando num cão com alopecia X. Agora, num cão que eu faço uma tosa, vamos pensar num cão que não tem alopecia X. Eu tenho tanto pelo primário quanto pelo secundário. Eu vou lá e corto esse pelo. O que, que sobrou? Se eu cortei esse pelo com tesoura, tanto faz, ou com máquina, sobrou tanto pelo secundário quanto pelo primário que estão cortados. A pergunta seria a seguinte: será que, só me ajuda, Mauro, para eu lembrar, porque eu falei tanta coisa, será que o defluxo é a mesma coisa que a alopecia pastosa, né? Eu acho que nós vamos deixar um pouquinho ainda adiante isso, tá? Ok. Tá. Então, eu acho que isso é importante, né? Conseguir entender que as fases a gente vai ver no exame. Agora, o aspecto clínico do cão, a gente não consegue saber qual é a fase que está o pelo. Então, isso é bastante importante. Tá. Pessoal, se vocês estiverem gostando, aí vão interagindo com nós. Se tiverem dúvidas, vão mandando as perguntas. E acho que uma coisa muito interessante que você acabou de falar é a questão de entender bem isso. Como acontecem os ciclos e o que acontece. O que é pelagem primária, o que é secundária. E depois eu vou fazer uma pergunta. Tem uma pergunta muito interessante aqui, que é sobre o ciclo lunar, tá? A Lua,
as estações, né? Porque a gente fala, né? Ah, cortei o meu cabelo na fase errada, né? Então vamos, né? Ah, muito bem. E quando a gente fala de pelagem, então a professora acabou de falar, e a professora Desidere, de que a gente tem esse crescimento. E a gente tem que lembrar que a gente tem vários fatores que interferem, tá, no crescimento do pelo, tanto favorecendo como impedindo. E aí, uma das coisas que nós temos que lembrar muito, pessoal, é claro que a gente vai colocar aqui, mas é nutrição, tá? Então, a gente tem que lembrar que o pelo, o paciente tem que ser bem nutrido. Então, hoje a gente pega, e aí, por exemplo, eu estou fazendo uma dieta porque ele tem doença inflamatória intestinal, ou ele tem uma hipersensibilidade alimentar. Fiz a dieta de exclusão, só que chega um ponto que esse paciente tem que receber os suplementos. Ele tem que receber vitaminas, ele tem que receber minerais, porque senão nós vamos ter deficiências, que são muito importantes. Então, a gente tem selênio, tem vitamina A, tem vitamina E. Então, a gente tem vários fatores que interferem. Então, muitas vezes, quando a gente olha para uma pelagem ruim, a gente tem que lembrar dos fatores nutricionais. Esses dias eu estava falando que a gente tem desequilíbrio nutricional e desnutrição. E quando a gente fala em desnutrição, a gente pensa em caquexia, né? Mas eu digo assim, será que a minha pele, o meu pelo não está desnutrido? Então, vamos prestar atenção nisso. Isso é um ponto muito importante. E lembrar que os hormônios, né, eu e a Paula trabalhamos aí com os hormônios, eles têm uma sintonia muito fina, né? E é de conhecimento geral que os andrógenos, principalmente os andrógenos, eles têm um fator importante para o crescimento de pelo, né? Então, a gente sabe, estou usando reposição hormonal, está fazendo reposição hormonal com andrógenos, né, para ganhar massa, eu vou ter mais crescimento piloso, posso ter, tá? E aí eu posso ter também outros hormônios, os estrógenos, a progesterona, eles fazem o quê? Eles fazem um efeito, eles têm um efeito contrário, diminuindo aí um pouco esse crescimento do pelo. Só que o problema é quando esses hormônios estão em desequilíbrio. Uma pergunta que às vezes fazem para a gente, os glicocorticoides faz mal para o pelo? Eu digo, claro que não. O glicocorticoide é importantíssimo. Ele faz mal em excesso, né? O hormônio da tireoide, ele é ruim quando em excesso e é bom e é ruim quando deficiente, né? Então, o equilíbrio, e isso é uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar. E uma coisa sobre nutrição, e aí a gente vai ter uma live que nós vamos falar um pouquinho de nutrição, mas eu sempre lembro, tem um aminoácido que chama tirosina. Ele é importante para formar os hormônios da tireoide, e ele é um hormônio também importante para dar cor à pelagem, né? A cor marrom, a cor amarela, né? Então, eu posso ter, às vezes, um gato que está tendo discromia e é um problema nutricional, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as mudanças na dieta para eu saber se não está tendo nenhum problema. E aí, agora uma pergunta para a Paula, que está ali só quietinha, tá? Paula, e os hormônios da tireoide? Qual a importância deles aí na nossa pelo, né? Bom, pessoal, boa noite inicialmente, né? Porque eu não caí, eu tomei um tombo. Tentei várias vezes, não estava conseguindo entrar. Acho que agora tá tudo bem, todos me escutam? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Obrigada pelo convite, né, para participar aqui. Que honra, né, com a professora Desidere, professor Mauro. Então, estou muito bem aqui essa noite, né? Bom, então, o hormônio tiroidiano, ele tem sim uma importância, né, em relação aí ao ciclo do pelo, à saúde da pele do paciente, né? Então, é muito comum
o paciente hipotiroideu inicialmente passar no dermatologista e vice-versa, né? Então, às vezes, a gente chegar para a gente um paciente hipotiroideu e a gente pedir um auxílio né, dessa área. Então, tenho aqui uma dermato também de super confiança e a gente sempre trabalha em conjunto, porque a vida do endócrino, né, a gente sabe que a gente precisa de um dermato. A professora Desidéria, algumas vezes que estive com ela várias vezes falou, nossa, tenho até vontade de estudar endócrino, porque tem muita relação, né? Não tem como a gente desmembrar aí isso tudo. E o hormônio tiroidiano, ele tem um papel importante em relação ao ciclo do pelo, né? Porque ele é necessário, inclusive, para dar início à fase anagênica, que é justamente essa fase que a professora Desidéria nos explicou aí, né? Que é a fase de crescimento ativo, que eu tenho um grande número de mitoses no bulbo piloso. Então, o hormônio tiroidiano tem essa importância, sim, sobre a fase anagênica, tanto que esses pacientes hipotiroideus, quando eles chegam para a gente, então a gente sabe que um dos sinais clínicos que esse nosso paciente pode ter é justamente um quadro de alopecia, né, simétrica, bilateral, geralmente não pruriginosa, a menos que eu tenha aí uma piodermite associada, algo mais aí que justifique o prurido, né? A professora Desidéria me corrija aí se eu estiver falando bobagens dermatológicas. Essa alopecia de tronco que pode pegar cauda de, né, a cauda que a gente inclusive chama, né, de cauda de rato, lembrando que também não é patognomônico de hipotiroidismo, mas é uma alteração clínica que a gente observa com bastante frequência no hipotiroideu. E se esse paciente passa com o dermato e vai fazer um tricograma, né, muitas vezes realmente o dermatologista percebe que esse pelo está justamente na fase telogênica, né, como a professora Desidéria acabou de comentar, que ela consegue microscopicamente fazer essa análise. Então, isso a gente observa no paciente hipotiroideu. O hipotiroideu, ele também acaba tendo outras alterações cutâneas, né? Então, a gente sabe que o hormônio tiroidiano, ele também é importante, né, sobre o metabolismo dos glicosaminoglicanos. Então, uma alteração também muito frequente é o depósito de mucina, né, no subcutâneo desses pacientes. E aí, esses pacientes ficam com aquela e esse acúmulo de mucina facial é muito interessante. Eu falo assim, né? Eu acho a clínica linda por conta disso. Então, tem algumas coisas clínicas. É claro que a gente vai evoluir, né? A gente vai fazer nossa anamnese, nosso exame físico, nossos exames complementares. Mas tem algumas coisas clínicas que a gente está lá, o animal está lá na recepção, a gente está olhando e a gente já está, né, pensando, assim, aquela carinha. Então, esse acúmulo de mucina, ele traz uma característica muito interessante nos pacientes hipotiroideus, que é o que a gente chama de face estrágica, né? Que é aquele aspecto do animal tristonho, ou às vezes emburrado, né? Eu tenho foto de alguns que eu falo, não é nem triste, ele é emburrado. Então, como eu tenho um acúmulo da mucina, fica aí espessado, e eu falo, né, somado ao fato do paciente já não ter hormônio tiroidiano, que também não dá aquele ânimo propriamente dito, né? Então, é aquele animal que está sofrendo lá de estar vindo no veterinário. Eu brinco assim, que é ó vida, né? Ó vida, estou no veterinário, fui adotado e mesmo assim não tá bom. Então, essa carinha que a gente vê no hipotiroideu. Então, também é uma característica interessante, né? Aí pensando na parte dermatológica. E, além disso, eu tenho as alterações relacionadas ao metabolismo da gordura, metabolismo de ácidos graxos. Então, a pele desse paciente também tende a ser uma pele mais gordurosa. É um paciente extremamente predisposto a distúrbios de queratinização, né? Então, eles podem chegar para a gente com uma seborreia oleosa ou seca, né? E isso é uma situação que predispõe a piodermite. Então, é muito comum a gente atender esses pacientes que têm um grau de prurido porque tem uma piodermite associada. E, às vezes, isso faz uma confusão na nossa cabeça, né? Mas, poxa, eu aprendi que a alopecia endócrina não é pruriginosa. Mas, muitas vezes, esse paciente tem algo correlacionado até por conta do próprio quadro. E aí ele apresenta um grau de prurido também
associada a esse quadro clínico. E aquela pele sempre espessa, né? Também é uma pele espessada. Eu brinco que uma das coisas também que a gente tem que olhar em relação ao do hiperadreno, né? O paciente com hiperadreno, é essa pele mais espessada, aqueles calos de apoio bem hiperqueratóticos, que muitas vezes ulceram, sangram, né? Então, tem uma relação importante, assim, não só quanto ao pelo, quanto à pele de uma maneira geral. Muito bem. Uma coisa importante que eu acho que eu não falei, os glicocorticoides, eles não têm um papel importante no ciclo do pelo, tá, gente? Ele não tem, os glicocorticoides, eles não vão estimular crescimento de pelo em concentrações normais, tá? Eles não vão estimular, eles não vão inibir. Eles vão fazer várias alterações em excesso, tá? E isso a gente vai deixar para quando fala porque os hormônios da tireoide, eles têm um papel importante na pele. Já os glicocorticoides, eles têm um papel ruim quando em excesso. Professora Desidério, você já deu respondeu um pouquinho da nossa pergunta, né? Que você mostrou lá, a última figura, um pelinho cortado, né? E aí eu entendi que aquilo Então, quando eu tenho pelo, uma fera aqui, tá? Os da Desidério ainda não se manifestaram nesse momento, estão quietos. E aí, o que nós temos? Ali você mostrou parecendo uma tosa. Você disse, quando tosa, acontece isso. Tá? E aí eu queria entender, né? O que é alopecia postosa? Gente, se tiver dúvida, se estiverem gostando, vão se manifestando, porque eu estou achando que... Nós achamos que estamos abafando aqui, tá? O que é alopecia postosa? A alopecia é ficar careca. É uma confusão de nomenclatura? Vamos lá. Então, assim, quando a gente fala que existe, né, as fases do pelo, né, ali o pelo cresceu e ele estacionou, ficou no seu repouso. E isso é muito importante a gente começar a entender essas diferenças entre os tipos de pelos. Por exemplo, nós falamos ali no início, né, dos cães de pelo curto, incluindo o pug, né, que o pug é aquele que mais perde pelos, né, que o pessoal reclama bastante. Só que a gente atende também muito bulldog francês hoje em dia. E aí as pessoas assim, mas eu justamente peguei um cão de pelo curto para não me preocupar com pelos na casa. Eu digo, pois é, errou. Errou por quê? Porque o pelo cresce e cai, cresce e cai, cresce e cai, cresce e cai. Então, esse cão de pelo curto, é pequenininho, né? Esse cão de pelo curto, ele não vai ter alopecia postosa, porque o ciclo piloso dele é muito rápido. E quando eu falo muito rápido, isso significa que quando ele chega nessa fase pequena aqui, que é a fase de repouso, ela é rápida. Ele já volta a crescer. Então, isso aqui é um ciclo extremamente rápido. Quando a gente fala nos cães nórdicos, vamos lá, o Lulu e Spitz, né, que a gente tem a grande confusão, mas eu aprendi com um aluno do curso Felicidade, e eu acho que eu nunca mais vou esquecer, que Spitz são todos, e o Lulu é o Spitz anão. Então, eu juro que eu demorei muito para aprender isso, e agora acho que eu aprendi, espero estar correta aqui na minha lembrança sobre isso. Mas os Lulus, Spitz, Samoyeda, essas raças nórdicas, o que acontece? Essa fase de repouso, que é a fase telogênica, ela é a fase mais longa do ciclo. O que significa? O pelo cresceu e entrou no repouso. Mas quanto tempo que ele vai ficar no repouso? Aí que tá, ele pode ficar no repouso de meses a anos. Então, vamos pensar num Lulu. Eu tenho vários folículos pilosos, e assim como os nossos folículos pilosos, cada folículo deveria estar em uma fase, porque eu não posso ter uma fase com cabelo, uma fase careca, porque todo mundo cresceu e aí todo mundo renovou. Não, então está tudo acontecendo ao mesmo tempo. No entanto, nessas raças nórdicas, o que acontece? Esse repouso, a grande maioria dos pelos estão em repouso. Uns recém entraram no repouso,
Outros folículos estão no repouso, exemplo, há 4 meses. Outros folículos estão na fase de repouso há 1 ano. Quando eu faço uma tosa, o que vai acontecer nesses cães nórdicos? Eu posso ter a alopecia pastosa. E isso é importante entender que essa alopecia, ou seja, essa falta de crescimento ordenado, igual a gente tem nos cães de pelo curto, ela vai acontecer justamente no local onde foi realizada a tosa. Isso é uma alopecia pastosa verdadeira. Exemplo, um Lulu quebrou a pata, né? Que o Lulu desceu do sofá e quebra a pata, né? Então, o Lulu fraturou a pata. Para fazer a cirurgia da correção da fratura, esse Lulu vai ter que fazer a tricotomia desse membro. Fez a tricotomia desse membro, o restante do corpo vai continuar normal. No entanto, nesse membro, o que pode acontecer? Os pelos crescerem de forma completamente desordenada, porque alguns folículos estavam entrando no telógeno, outros folículos estavam saindo do telógeno. Eu usei esse exemplo da fratura, que eu acho que é um exemplo que fica mais visual. Por quê? Qual que é o grande equívoco ou que gera uma confusão muito grande nessa raça? A tosa higiênica. Então, o meu Lulu foi no pet e fizeram a tosa higiênica ali ao redor do ânus. E aí, depois que ele fez essa tosa higiênica, começou a cair o pelo atrás da coxa, começou a cair o pelo na lateral, começou a cair o pelo perto do pescoço e ele tá com alopecia pastosa. Aqui eu posso dizer para vocês, não, gente. É igual, quebrou a pata, tosou a pata. Então, você fez a tosa higiênica na região ali ao redor do ânus, onde que esse pelo pode não crescer ou crescer de forma desordenada? Ao redor do ânus. Se começar a ter perda de pelo em outras áreas, que não aquela específica que foi realizada a tosa, esse cão não tem alopecia pastosa. Então, assim, de forma a resumir, a alopecia pastosa é exatamente isso daqui. Eu cortei o pelo. Quando eu corto o pelo, dentro do folículo, esse pelo continua existindo. O que vai acontecer? Em algum momento ele vai voltar a crescer. Qual que é esse momento? A gente não sabe e não tem como saber. Então, por exemplo, eu posso fazer a tosa bu no meu Lulu? Pode. Esse pelo ele vai crescer de forma ordenada? Não sei. Mas é que todo ano eu faço a tosa e o pelo cresce. Que bom, que sorte. Mas pode ser que nesse ano não cresça. Por quê? Porque os folículos estão em fases diferentes. Então, eu acho que essa é a grande confusão, especificamente na raça Lulu. Se é alopecia pastosa ou se é alopecia X. Espero que tenha ficado um pouco claro, principalmente com esse exemplo da fratura, né? Eu tirei todo o pelo da pata, o resto do pelo do corpo não pode cair. Mas na questão da tosa higiênica, sempre vão querer culpar o pet. E aqui eu defendo os pets, não é culpa de ninguém. É culpa do ciclo piloso desse tipo específico de pelo. O que não vai acontecer num cão que renova o pelo rapidamente, como um cão de pelo curto, por exemplo. Acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente é causa e efeito, né? Então, eu tomei uma dipirona e comecei a vomitar. Foi a dipirona. Pode ter sido, mas a chance de ser é muito pequena, né? Então, é importante isso, né? E lembrar, né, que a gente também tem, que muitas vezes cai o pelo, né? Fez lá a tricotomia porque ele teve que tomar, chegou em emergência. É ali que vai ficar sem pelos. Eu queria só contar uma história que foi muito interessante, porque tem pessoas que têm cães de pelo curto e que fazem tosa. Para quê? Para ver se né? não tem pelo. Eu sempre digo, se quer não ficar com pelinho no sofá, pegue um poodle, um lhasa, um shih tzu, que tem pelo longo, que tu consegue pegar com a mão, né? Pelinho curto, você não consegue pegar com a mão. E tem eu fiz uma tosa numa labradora, né? Um labrador. E esse labrador,
demorou quase um ano para crescer o pelo, né? Ah, foi isso, né? Pode acontecer, como a professora disse, é muito incomum a gente ver nessas raças de pelo curto, mas, né? Eu tenho clientes aqui que tosam Shar-Pei, né? Então, é algumas coisas que a gente diz, não vai adiantar. O pelinho vai continuar caindo, só que você não vai ver. Acho que é bem isso que professora. E o deflúvio? Antes de eu... Porque eu quero esgotar isso aqui, senão essa pergunta. E o deflúvio telogênico, o que é isso? O deflúvio telogênico, ele pode acontecer associado com algum momento de estresse. Principalmente, eu acho que aqui a gente consegue juntar as duas áreas. Vamos pensar numa fêmea que está gestante ou lactante. Eu vou deixar para vocês explicar os hormônios para não ficar feio falando coisa errada aqui, mas eu vou ter um excesso de produção hormonal e são hormônios que podem fazer bloqueio desse ciclo folicular. Às vezes o pessoal diz assim, ela está se preocupando só com a amamentação e o pelo não é importante. É quase isso, mas não é exatamente isso. Então, a gente pode observar esses defluxos nessa questão, que eu vou deixar para vocês explicarem melhor essa parte da questão hormonal em relação ao ciclo folicular, mas a gente sabe que tem hormônios que são estimuladores e hormônios que são bloqueadores da fase anagênica. Então, isso é bastante importante. Ou eu posso ter um estresse muito importante que esse animal passou. E isso não é um estresse extremamente pontual. Foi um estresse importante e aconteceu com que todos os folículos desse paciente eles entrassem na mesma fase do ciclo piloso e esses pelos caíram. E depois eles vão se reordenar e eles vão voltar a crescer. E isso não tem relação absoluta, nenhuma relação com a tosa. Às vezes acontece que pode ter sido alguma coincidência. Por exemplo, eu adotei um cão. Esse cão, eu não sei o que aconteceu com ele no passado, e ele é um cão resgatado, então provavelmente ele passou por um estresse, além de não ter a questão nutricional, também como já foi citada, que seria outro tipo de alteração do ciclo folicular, e ao mesmo tempo eu peguei esse cão, ele estava muito inosado, eu fiz uma tosa, e esse cão simplesmente ele não volta a crescer. Esse cão ele pode ter passado por um defluxo. E como que eu vou fazer esse diagnóstico? A gente tem que voltar lá no tricograma e ver a quantidade de pelos que eu tenho em fase anagênica e a quantidade de pelos que eu tenho em fase telogênica. Muito cuidado quando for fazer essa avaliação, principalmente em raças. Por exemplo, se eu pegar um Lulu extremamente saudável e fizer um tricograma, quase todos vão estar em fase telogênica, porque ele está tendo defluxo, porque ele está com alopecia X, porque ele está com alopecia apostosa? Não, porque a grande maioria dos pelos desse cão estão em fase telogênica. Se eu fizer um tricograma de um poodle, por exemplo, vou arrancar aqui o pelo e vou lá olhar, vai estar todo mundo em fase anagênica. Por quê? Porque poodles, assim como o bichon frisé, eles são raças que o pelo está sempre crescendo. Igual o nosso cabelo. Cresce, 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 cresce. Por isso que eu tenho que estar cortando o cabelo ou tosando os cães, porque senão vai virar um urso. E esses detalhes são importantes. Agora, quando eu pego um cão de pelo curto a médio, vamos pensar num Golden. O Golden seria uma raça excelente. Eu tenho folículos em várias fases ao mesmo tempo. Então, no tricograma desse Golden, eu tenho que estar com esses folículos equilibrados, tanto fase anagênica quanto fase telogênica. Vou responder um pouquinho a questão hormonal. Rapidamente, a gente tem algumas perguntinhas ali, né? Pois eu acho que é só, eu tenho aqui elas, tá? Mas os que veio no balãozinho aqui. Eu pergunto, se você quiser. A gente tem duas coisas importantes, duas fases. A gente não pode esquecer que a gestação nas cadelas e nas gatas, ela é progesterônica. Ela acontece no diestro. O diestro é progesterona. Então, quando eu termino e a progesterona, gente, a gente não pode esquecer que ela tem um efeito antiandrogênico. Então, quer dizer, sobre o folículo piloso, tá? Sobre o folículo piloso. Então, ela tem um efeito antiandrogênico no folículo piloso, fazendo com que esse pelo pare de crescer, tá?
E aí, essa fêmea que vai ter essa queda, se essa fêmea tiver... Porque aqui algumas têm queda de pelo e outras não têm. Porque algumas fêmeas não estão no ciclo telogênico, não estão na fase telogênica. Então, se elas não tiverem na fase telogênica, mesmo com essa progesterona alta, eu não vou ter problema nenhum. Eu não vou ter. E aí, aquilo que a professora Desidério falou. Mas foi o estresse, amamentou muito. E aí a gente vê cadelas com 12 filhotes e o pelo bonito. E umas com 3 que perdem pelo. Então, diz assim, mas ela é muito... É claro que tem o efeito do cortisol, mas o cortisol, pessoal, ele teria que estar altíssimo, eu teria que ter hipercortisolismo para causar isso. E tem o fator também nutricional. Eu posso ter o fator nutricional aí também, que contribui com a queda de pelo. Mas eu tenho outro também, fase telogênica importante, toda vez que uma fêmea entra no cio, no estro, o que acontece? O estrógeno aumenta. O estrógeno aumentando, eu também tenho, o excesso de estrógeno também tem um efeito antiandrogênico sobre o folículo piloso. Então, eu posso ter, né? Só que, como o estro é curto, né? Então, a gente tem uma exposição menor a isso. Mas por exemplo, uma fêmea que tem alguns cistos ovarianos, ela pode ter, logo depois do estro, ela pode ter uma alopecia, que depois desaparece. No próximo estro, essa alopecia volta. É por causa desse efeito antiandrogênico que ela possui. Então, eu queria era bem isso, né? Para a gente diferenciar estas questões que parecem, né? É o estresse. Foi o estresse. Quando eu estou muito estressado, cai o meu cabelo, cai o meu pelo. Mas quando eu estou estressado, eu como mal. Então, tem vários outros fatores que contribuem que a gente acaba colocando só na nutrição. Eu não sei se a Paula faz as perguntas ou a Paula está caindo de novo. Eu quase caí aqui de novo, não sei o que aconteceu, mas acho que estou aqui ainda. Eu ia aproveitar e te fazer uma outra pergunta com base nisso que você está falando. Minha. Depois eu faço do balãozinho. Em relação ao cortisol, né? Você tinha comentado alguma coisa que seria mais num excesso muito importante, né? Aí a gente falando realmente de um paciente com hipercortisolismo. Nesse caso, a gente tem influência sobre o ciclo piloso, sobre a pele desse animal? Tem, mas primeira coisa, que o hipercortisolismo ele causa uma atrofia folicular. Então, se eu causo uma atrofia folicular, o que acontece? O folículo atrofia e não tem crescimento de pelo. Então, o efeito maior dos glicocorticoides no pelo é mais pela atrofia folicular e depois eles têm vários efeitos. Também é um efeito que também pode ser sentido no pelo, mas ele é mais importante na pele porque tem diminuição da síntese de DNA na pele e no pelo, tá? Diminuindo a mitose, e esse é o efeito relacionado lá com uma epiderme mais fina, uma epiderme hiperqueratótica ou hiperceratótica, aí, né? Então, são esses efeitos, mas é principalmente pela atrofia folicular. E outra coisa que atrapalha também, né, é que no hipercortisolismo eu tenho uma hiperproliferação de queratinócitos. Em excesso de queratina, eu posso obstruir o folículo piloso, né? Então, eu sempre digo que excesso de queratina é sujeira, né? Não é esse termo correto, mas para traduzir, então entope o folículo piloso. Então, está entupido e ele não consegue sair. Muitas vezes, quando a gente olha a pele, a gente vê o pelinho querendo sair ali do ladinho, né? Então, às vezes, a gente tem os comedos, né? Os comedos é o quê? É um folículo piloso que está entupido, cheio de
sujeira ali. Seria isso que eu não sei. Vou aproveitar e fazer as perguntas do balão aqui, então. Bom, para a Desideri, quando ela estava falando em relação à alopecia apostosa e alopecia X, né? Perguntaram assim, então a alopecia X é toda queda de pelagem que não for alopecia apostosa? A gente pode afirmar isso no caso dos cães nórdicos? De forma alguma. Então, assim, gente, a alopecia X, que é essa perda de pelo bilateral e simétrica, que tem esse padrão que nós chamamos de padrão hormonal, né? Alopecia simétrica bilateral, pode ter hiperpigmentação, pode estar ou não associada com infecções, assim como a Paula falou no hipotiroidismo. Claro que se eu for atender uma raça nórdica, de um cão clinicamente saudável, que não tem alterações endócrinas, pensando no hipotiroidismo, ele é um cão ativo, pensando no caso do hiperadreno, ele não toma água em excesso, ele não é polifágico. É muito provável que esse cão, sim, tenha o diagnóstico de alopecia X. Mas o que a gente precisa lembrar é que a alopecia X, eu só vou conseguir fechar esse diagnóstico fazendo a exclusão de todas as outras doenças que tenham o mesmo padrão clínico. Pensando tanto nas hormonais, a gente falou bastante aqui, principalmente do hiperadreno, do hipotiroidismo, mas tem as alterações hormonais sexuais, às vezes esse paciente não é um paciente castrado ainda. Nós temos as alterações dermatológicas, tanto dermatofitose quanto sarna demodéfica, lembrando que são pacientes mais jovens. E eu tenho também a possibilidade de adenite sebácea. Então, assim, existe uma quantidade muito grande de outras enfermidades que cursam com a mesma apresentação clínica. E isso é muito importante. Então, o veterinário que for atender esse paciente, ele vai perguntar assim, se esse cão foi ou não tosado, se foi tosado, onde é que foi tosado, para começo da história. Mas depois, ele vai ter que fazer todos os seus exames dermatológicos, a sua anamnese, pensando em alterações endócrinas. Em muitos casos, nós vamos precisar de um check-up hematológico inicial, se necessário, e tiver clínica e alterações importantes, algumas dosagens hormonais, de acordo com a necessidade, e também a biópsia cutânea. Então, infelizmente, não é simples assim. A grande maioria que a gente atende acaba, sim, tendo alopecia X, mas não é só isso. Então, eu não posso sair querendo tratar a alopecia X ou fazer tentativas terapêuticas, né, o que é mais importante ainda, simplesmente porque esse cão não foi tosado e ele está ficando alopécico. Perfeito. E aí teve uma outra pergunta, vou até fazer duas perguntas em uma aqui, as duas foram feitas pela Ludmilla. Ela pergunta se é válido utilizar nutracêuticos na alopecia apostosa e se naquela alopecia se deve ser recomendado a castração. Acho que a Paula está falhando. Eu falei? Aqui, tá? Isso. Então, acho que fêmeas que fazem alopecia no diéstro, em todos os ciclos é recomendado castração, com certeza, fêmeas que fazem no diéstro e fêmeas que fazem no estro também, tá? Porque a chance da gente ter aí cistos ovarianos são muito grandes, tá, Ludmilla? Opa, só um pouquinho aqui. E tem mais uma pergunta sobre os nutracêuticos. Eu vou dar uma opinião, mas vou fazer uma outra pergunta, tá? Antes aqui. Então, na alopecia apostosa, é válido usar nutracêutico? Eu sempre digo assim, é uma pergunta muito difícil de responder. Por quê? Válido é. Essa é a minha opinião. Né? O que a gente tem que lembrar é se esse paciente tem deficiências. Então, a gente tem que lembrar que antes do nutracêutico, e aí depois eu vou passar a palavra para a professora Desideri, a gente tem que lembrar do quê? A gente tem que lembrar da nutrição.
da alimentação, seja ela um alimento natural, seja uma ração, um equilíbrio bom, tá? E aí depois a gente tem aí os produtos à base de ômega, vitaminas, então a gente tem uma gama grande, tá? Mas muitas vezes, e aí vale para alopecia apostosa, hipotireoidismo, hiperadreno, alopecia X, né? Várias coisas. O pelo vai voltar a crescer, então eu usei ômega 3. Depois de 9 meses, o que teve? O pelo cresceu. Se fosse alopecia apostosa, depois dessa explicação da professora Desideri, provavelmente ele ia ter crescido. Ele fez mal, então tudo aquilo que não faz mal, tudo bem. Mas cuidado com aquilo que pode fazer mal para esse meu paciente. Vou deixar aí para a professora também acrescentar alguma coisa. Eu acho que essa questão, especialmente do ômega, né? Há muito mais tempo atrás, na veterinária, se usava o ômega para tudo e em quantidades que não eram as quantidades ideais. E achava-se que ele iria ajudar. Então, assim, para todos os suplementos, não só nutracêuticos, que a gente sabe que o nutracêutico tem aquela função também da questão do estresse oxidativo, o que daí é outra conversa bastante interessante também, que de repente a gente pode tentar em algum momento falar mais em relação a isso. Eu acho que a gente precisa que o paciente tenha uma dieta equilibrada. Essa dieta estando equilibrada, eu não preciso estar suplementando. Então, o ponto principal é esse, do meu ponto de vista. Então, por exemplo, a gente vai utilizar ômega para doenças inflamatórias da pele, principalmente dermatite atópica, que a gente atende. Se usar, pode ajudar? Pode. E se não usar, vai ter muito problema? Talvez não, se esse cão tiver uma dieta de boa qualidade, que já seja uma dieta suplementada. Então, eu acho que a gente acaba ficando mais ou menos na mesma linha, né, Mauro? Depende muito de como está tudo antes. Não adianta sair enlouquecidamente suplementando, vamos pensar na vitamina E. Então, muito mais no passado, quando a gente não tinha nem o Queranon, por exemplo, o pessoal suplementava muita vitamina E para os defluxos, para a alopecia sazonal do flanco, e quem não está nas extremidades do Brasil nunca vai ver a alopecia sazonal do flanco, e que vai passar o período, ela vai voltar a crescer aquele pelo. Então, se utilizava muita vitamina E pensando nessa questão, vou suplementar para melhorar. Mas cuidado, gente, que às vezes o excesso de suplementação, ao invés de ter essa ação antioxidante, eu posso ter justamente o excesso, né? E a ação que não seja a ação benéfica. Então, se tem indicação de suplementação, nós vamos precisar de um profissional que entenda disso, né? E hoje em dia a gente tem bastante profissional nessa área de nutrição, graças a Deus, para nos ajudar. E isso... Eu caí ainda ou tô aqui? Tá aí. Não, eu queria até aproveitar isso que a Desideri falou, eu acho que é muito importante, eu acho que vale até a gente falar rapidamente, né? Você falou tudo, né? O equilíbrio nutricional é importante. Então, o cuidado que a gente tem que ter, né? Com essa questão das dietas caseiras de maneira empírica, que infelizmente a gente tem visto cada vez mais na nossa rotina. Então, isso sim, né? A importância de, sim, vamos fazer uma dieta caseira, é uma possibilidade, mas como você falou, vamos fazer com um profissional que tem conhecimento na área e que vai fazer todo o cálculo e dar um suporte nutricional completo para esse paciente. Eu acho que isso é o mais importante. E como a gente, infelizmente, tem visto bastante dieta caseira empírica, achei que valia a pena a gente falar disso. Bom, tem uma pergunta aqui importante, todas são, tá? Desculpa. Falem sobre a ação da prolactina no ciclo piloso, lactação e pseudociese. A prolactina, gente, ela tem mais um efeito importante, tá? Sobre o LH, o FSH e, consequentemente, estrógeno e progesterona. Então, quando a gente fala em prolactina, pseudociese, né? Então, é a mesma coisa que eu falei antes. Então, pseudociese é diestro, é progesterona, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que é diestro. Diestro, eu estou aumentando a quantidade de
progesterona. Tá bom? Tem uma última pergunta aqui, que é o que vocês pensam sobre a espironolactona na alopecia X, tá? E fêmeas que fazem alopecia no diéstro, em todos os ciclos, tem a recomendação de castração? Sim, acho que eu já tinha respondido. Mas sobre a espironolactona, pessoal, a espironolactona é um inibidor competitivo da aldosterona, tá certo? Então, um inibidor competitivo da aldosterona. É isso, tá? É o mecanismo do medicamento, tá? É um inibidor competitivo da aldosterona. Outro, as pessoas utilizam poucas pessoas com boa formação médica, tá? Recomenda a utilização da espironolactona para tirar gordura da pele, tá? Eu estou com a pele muito oleosa, vou usar espironolactona. Então, nesses complexos que a gente tem visto aí, né, na literatura, na mídia, né? Por exemplo, emagrecedor, é nesses complexos que a espironolactona está tendo. Então, ela não tem ação e sobre a alopecia X, daí a gente tem que entrar que alguns SPIDs têm aumento da 17-hidroxiprogesterona, tá? Nem todos têm, tá? E a espironolactona não teria efeito nenhum. E aí volta, mas eu já vi pacientes que usou e repilou. Aí volta na parte introdutória da professora Desideri. Ciclo do pelo, que pode levar anos. Teve uma cliente, ela me disse, doutor, faz quase 3 anos e o pelo está quase todo fechado. Eu disse, nossa, né? Tudo que eu fiz não adiantou. Eu disse que não ia adiantar, nós paramos muito antes, né? Então, a gente tem que entender isso. O pessoal muito tempo está aí estourando e às vezes a gente não sabe se vai cair ou não a nossa live. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de todos, tá? Marque, a gente vai deixar disponível alguns dias aí a live para vocês assistirem novamente. Se tiverem perguntas, mandem. Sigam aí a professora Desideri, a Paula, que a gente vai respondendo as perguntas dentro desta possibilidade, tá? A gente sempre responde, tá, gente? Às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente responde. Agradeço aí um monte de gente conhecido, né, que a gente encontrando ex-alunos, tá? E, pessoal, convidando vocês para o próximo dia 22, tá, de março, aí numa terça-feira, doenças hepatobiliares relacionadas com as endocrinopatias, com o Dr. Paulo Renato da Costa, nosso conterrâneo também, né, Desideri? Tá? Ele vai estar falando aí um pouquinho sobre colestase, mucocele, colicistite, tá? Então, a gente vai divulgar, então já reserve, é numa terça-feira, dia 22, às 20 horas. E provavelmente, se eu não estiver enganado, na próxima quarta-feira, a gente tem uma live com a professora Desideri. Fique à vontade aí, professora. Obrigado antecipadamente. Eu que agradeço o convite, foi assim maravilhoso. Eu nem sei quanto tempo que a gente está de live, mas eu ficaria aqui tranquilamente mais 2 horas falando desse ciclo piloso com esses dois queridos que a gente, né, hoje em dia não se encontra tanto mais pessoalmente, mas sempre é uma alegria, né, estar aqui com vocês. E sim, gente, quarta-feira que vem nós temos live. Eu ainda não tinha divulgado a live da quarta-feira que vem, é a utilização da cannabis em veterinária, né? Não só em dermatologia. Tem sempre bastante coisa que os alunos vão pedindo, né? Então, por exemplo, igual foi com a ozonioterapia.
Eu nunca trabalhei com ozônio, nem sabia os benefícios, e hoje em dia a gente tem pacientes com leishmania fazendo ozônio. Acho que a Andressa até está aqui, que trabalha lá no hospital, trabalha com ozônio, trabalha com Nutri, e agora também é aluna da endócrino. Então, assim, eu digo, agora nós temos mais alguém para tratar os pacientes de endócrino. Maravilhoso para a questão da live que o professor vai ter junto com o Paulo Renato, né? A gente está tendo bastante pacientes com essa alteração de vesícula, muito importante. Mas antes disso, então, eu deixo aqui o meu convite. Quem não me segue, passa a seguir, ele clica em cima e passa a seguir. Tem sempre bastante informações sobre dermatologia lá no meu perfil. E na próxima live, então, nós vamos falar sobre a utilização da cannabis dentro da medicina veterinária. Eu acredito que vai ser bastante interessante, porque existe muita dúvida sobre esse assunto. Joia. Queria agradecer também vocês por essa noite, né? Como eu falei, um privilégio estar aqui com a professora Desidéria, professor Mauro. Foi mais uma vez uma delícia, né? Conseguir bater um papo aí com vocês. E é isso, e estou ansiosa pela live da semana que vem e pela do dia 22 também. Já vou colocar as duas aqui na minha agenda. Boa noite, gente. Obrigadão. Gente, muito obrigado. Tchau, fique com Deus.